Homilias do Padre Giovanni. Missa com orações por cura e libertação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestre da lei, e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, como sempre, ela nos forma e ela nos ensina, de fato, a melhor viver aquilo que é o desígnio do Senhor. Ela nos chama a compreendermos o mistério salvífico. A palavra de Deus, ela nos forma para que possamos sair da hipocrisia, para que possamos sair da aparência e transformar verdadeiramente nossa vida. Esse é o objetivo da palavra que foi revelada aos agiógrafos, aqueles que escreveram, mas que foi revelada para cada um de nós. O Senhor nosso Deus se revelou e se mostrou por amor à humanidade. O Senhor nosso Deus foi se revelando ao longo da história dos homens, tanto do povo de Israel, Carral Israel, como do novo Carral Israel, que somos nós que viemos depois do Cristo. Deus tem se manifestado em toda a história, e Ele se comunicou com o povo todo o tempo,
mostrando a este povo um caminho a seguir, um caminho que nós devemos traçar com hombridade e com coragem, com veemência e com integridade. O Senhor nos mostrou um caminho que não é só um caminho estereotipado, mas verdadeiramente um caminho onde somos convidados a viver de maneira agradável a Ele. Um caminho onde somos convidados a nos comportar em todos os lugares, em todas as situações, como alguém que experimentou, como alguém que o conheceu, como alguém que deu espaço da sua vida para que ele agisse. Mais do que ouvir a repreensão, mais do que ouvir a palavra de Deus, que hoje fala sobre o farisaísmo, sobre a hipocrisia, sobre a vida dúbia e de aparência, precisamos ver o que está por trás disso, porque esta pregação do próprio Cristo, esta palavra do próprio Cristo, que pode parecer somente dura, aquele que olha num olhar mais en passant, se adentrarmos no mistério do que está por trás dessa palavra, temos uma palavra fundamental: amor. Deus te ama muito, Deus nos ama muito, incansavelmente, independentemente das nossas escolhas. Deus tem tanto amor por nós, que ao corrige porque ama, para que aqueles que são corrigidos se convertam, entrem num processo de metanoia, entrem num processo de transformação, onde vai passar por um turbilhão de emoções, por um turbilhão de pensamentos, de razões, de experiências, de encontros e desencontros, por um processo contínuo e que pode levar a vida inteira, porque nós não fomos chamados pela nossa capacidade, mas fomos chamados pelo amor de Deus. Não é porque nós temos condições que Deus nos chama, não é porque estamos prontos que Deus nos chama. Deus não chama homens e mulheres perfeitos, Deus não chama homens e mulheres prontos, mas Deus vai capacitando aqueles que Ele escolheu e que chamou a vida, e Ele tem nos capacitado para vivermos coerentemente, e Ele tem nos capacitado para que nós possamos viver de uma maneira íntegra a palavra do Senhor, e Ele tem nos capacitado para que nós superemos as nossas mazelas e dificuldades, mas tudo isso no amor, um amor que é exigente, um amor que corrige, mas um amor que acolhe, um amor que abraça, um amor que envolve, um amor que não se pode comparar a nenhum outro amor, porque jamais poderemos dizer que existiu no mundo um amor tão perfeito e tão profundo como o amor de Deus. Jamais poderemos igualar esse amor incansável, um amor que é capaz de olhar além de todas as suas fragilidades, um amor que é capaz de olhar além de todas as suas quedas, um amor que é capaz de olhar além de todas as suas dificuldades humanas,
de todos os seus erros e de todas as suas falhas, e que é capaz de encontrar por trás de toda a dificuldade, um tesouro lindo e maravilhoso, que é você. Por trás de todas as corrupções, na pureza do que nós somos quando fomos criados, existe uma riqueza essencial que veio do próprio Deus, do qual muitas vezes nós não conseguimos alimentar como deveríamos, do qual muitas vezes não conseguimos fazer frutificar como deveríamos, mas nunca deixou de existir, porque aquilo que Deus fez não pode ser desfeito, e nem de maneira nenhuma destruído e aniquilado. Nós homens podemos entortar as obras de Deus, mas o cerne, o mais profundo da obra de Deus, jamais será aniquilada por nenhum homem sobre a terra, porque Deus é Deus e o homem é homem. Hoje nós precisamos entender o nosso lugar. Somos convidados mais do que nunca a entender que aquele que é, que era e sempre será, aquele Deus que se revelou como aquele que era, ou que se revelou como Todo-Poderoso, Ele é e de fato sempre será o Senhor eterno, motor imóvel, causa incasável, incriado, aquele que de toda a eternidade existe, e nós que somos participantes, mas que temos um princípio e uma finalidade, um fim em Deus, porque é a eternidade, precisamos entender que devemos abrir os nossos ouvidos para a escuta e deixar o Senhor guiar a nossa vida, independente das nossas dificuldades. O que não pode, amados irmãos, e é isso que as Sagradas Escrituras estão nos mostrando desde a primeira leitura até o Evangelho, é tentarmos criar meios dicotômicos de equalificar duas realidades opostas e diferentes. O que não pode é falarmos, mas vivermos diferente, colocarmos pesos sobre os outros, mas sobre nós sermos mais tranquilos. Na verdade, eu preciso ter paciência com o outro e exigência comigo. Eu preciso aprender a me exigir, a cobrar de mim mesmo. Em primeiro lugar, ser um homem de contemplação. Em primeiro lugar, ser uma pessoa que seja totalmente transformado por um encontro, por uma partilha, por uma intimidade, por uma vida de oração, por uma busca incessante de escuta e de vivência da palavra de Deus. Não é possível que mesmo com toda a perspectiva pregada ao novo povo de Israel por Jesus Cristo, ainda tenhamos o coração endurecido. Não é possível, amados irmãos e irmãs, que o nosso coração esteja endurecido em meio a todo exemplo de amor do qual o Senhor foi capaz de dar a sua vida no alto do madeiro. Não é possível que os nossos olhos estejam fixos nos nossos pecados e nos nossos erros, ou nos pecados e nos erros dos outros, sem contemplar a essência da misericórdia, sem contemplar a potência misericordiosa e amorosa de Deus, e sem me deixar transformar e impulsionar por esta ação, por este poder misericordioso, por esta graça misericordiosa, imerecida, mas doada pelo Senhor dos Senhores, pelo Deus dos deuses, por aquele que está acima de todas as coisas. Uma graça que nos foi dada no alto do madeiro, onde foi cancelado o documento que nos condenava, como diz a carta aos Colossenses no capítulo 3.
É importante, queridos irmãos e irmãs, que nós mais do que nunca tomemos posse da graça de Deus, tomemos posse da condição que temos de viver uma intimidade profunda com o Senhor da vida, de fato sermos amigos do Senhor, de fato colocarmos concretamente tudo aquilo que Ele nos ensinou em prática. Se antes os profetas e todos os outros não eram ouvidos ou eram ouvidos em parte, esse que veio ao mundo, o prosótopo do Pai, o primordial do Pai, aquele que de essência é igual ao Pai, abriu mão de sua condição divina, como diz Filipenses, para fazer-se semelhante aos homens em tudo, que nasceu de mulher e que deu a sua vida no alto do madeiro. Ele viveu plenamente o amor e disse: vem e segue-me, deixa tudo para me seguir, vem e segue-me, escuta a minha voz, toma a sua cruz, toma os seus medos, as suas dificuldades, toma os seus problemas, segue-me, vem após mim, segue nesse caminho que é de Calvário, mas que lá no final existe a ressurreição, que lá no final existe a vitória, vitória que já foi dada por Cristo Jesus a todos nós. Ele já nos salvou, somos nós que temos que tomar posse dessa salvação com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, de existir, de ser, de estar. Somos nós que precisamos transformar a nossa vida. Não adianta, amados irmãos e irmãs, ficarmos correndo atrás de uma graça, de uma bênção, e não haver transformação de vida. Não adianta buscarmos um milagre, uma cura, e não haver transformação de vida. Nossa vida precisa ser transformada. Aquilo que falamos, o que olhamos, o que ouvimos, o que pensamos, nossos gestos, nossa maneira de viver, todas as coisas precisam ser transformadas no Senhor. Não dá de forma nenhuma para ficarmos na superficialidade da palavra, mas esta palavra encarnada, que é Cristo Jesus, que deseja se fazer um conosco, nos chama à conversão e à vivência profunda. Hoje celebramos Santo Agostinho. Quantos anos a sua mãe rezou pela sua conversão, e como Agostinho foi mundano, experimentando das coisas mais infrutíferas ou cheias de frutos autodestrutíveis ou enganadores. Mas ele, num belo dia, teve uma experiência profunda com Deus. Bastou ouvir uma música e ali começou um processo de conversão tão grande que foi aclamado bispo pelo povo, por causa da sua conversão, por causa da sua mudança, por causa da sua vida, da autenticidade em pregar o Evangelho, da coragem de lutar com todas as suas forças para superar. Isso não significa que depois do primeiro encontro com Jesus ele se tornou perfeito. Não, porque não é mágica. Foi um processo. Mesmo depois de ter feito a sua primeira experiência, talvez ele tenha tido algumas quedas. Mas aqui está o segredo. Ele nunca parou nas suas quedas, mas foi aprendendo com elas para fazer plenamente a vontade de Deus na sua vida, aprendendo com elas para concretizar a vontade de Deus na sua vida e na sua história. O Senhor me trouxe aqui e Ele me chamou para dizer a você claramente que no seu amor Ele deseja de fato concluir uma aliança com você. Ele deseja de fato fazer uma aliança com você. E é preciso que você esteja atento, é preciso que você esteja atenta, pois o Senhor quer falar na sua alma e impulsionar
toda a sua história para um novo começo, para um começo de intimidade, de profundidade, de experiência, para um começo de fato na presença dele. Eu sei que eu gostaria muito que hoje você fizesse uma experiência de Deus, que hoje você se encontrasse com Deus e a partir do seu encontro o Senhor curasse você, e a partir da sua partilha, da sua intimidade, o Senhor curasse você. O projeto de Deus para a sua vida vai muito além de tudo aquilo que você já viveu até hoje, mas é preciso que você aprenda, sente na escola de Jesus e aprenda de fato o que é necessário para que você vá além e dê todos os frutos que o Senhor espera que você dê. Agora é tempo de sentar na escola de Jesus e aprender a plenitude da sua vontade, a plenitude do seu amor, e aprender o que é necessário para que você seja testemunha em todos os lugares que o Senhor irá te levar. Eu convido você a fechar um pouco os seus olhos, se assim você quiser, a colocar-se na presença do Senhor e a deixar o Senhor agora envolver você com toda a fonte do seu amor. Aqui nesta noite não estamos para as cobranças, mas estamos olhando atrás do convite à conversão e a sairmos da vida velha para a vida nova, o amor profundo que Deus tem por você. Ainda que se pudesse contar as gotas do mar, que se pudesse multiplicar pelos grãos de areia, e ainda que se somasse todas as estrelas do céu, jamais seríamos capazes de alcançar a profundidade do amor que Deus tem por você. Deus não nos ama só como homens, Deus ama a você infinitamente. Um amor que não se cansa, um amor que te espera todos os dias, acreditando cada dia que será o dia do renovo, do começo, do recomeço. Um amor que te olha nos olhos, que compreende as suas limitações, que compreende as suas dificuldades, que compreende os seus medos, que compreende as situações que você tem vivido, e que não te condena por nada, mas te ama ao ponto de esperar o momento certo para agir na sua vida. Esse Deus que te ama muito, hoje deseja fazer uma obra em sua vida. Hoje deseja transformar o seu coração e a sua história. Deixe esse amor te amar. Deixe esse amor te envolver. Permita que esse amor te cure, que esse amor te toque. Permita que esse amor faça de fato uma obra nova em você. Deixe que o amor de Deus te alcance nesse momento. Queira sentir o amor de Deus. Queira experimentar o amor de Deus. Senhor, muitos dos que estão aqui estão na igreja há anos. Muitos dos que estão aqui estão acostumados a rezar, estão acostumados a orar. Muitos dos que estão aqui estão vivenciando há tantos anos, ou buscando vivenciar a Tua Palavra. Outros, Senhor, estão começando ainda a caminhada, vieram por curiosidade,
por convite, porque ouviram dizer. Mas eu vos peço hoje, Senhor, que dê a uns e a outros a força essencial do seu amor. Que o Senhor, nesse momento, sobre o seu amor, sobre o coração e sobre a alma. Que o Senhor, nesse momento, envolva com fogo amoroso. Que o Senhor toque amorosamente. E ao tocar, Senhor, que possas também curar o teu povo, Senhor. Que possas transformar, Senhor, situações que necessitam hoje de transformação. Ó Deus maravilhoso e santo, Deus eterno e todo-poderoso, estende sua mão para que pelo teu amor e no teu amor todos nós comecemos um momento novo de graça e de salvação em nossa